bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é um material assim, muito rico. As catequeses de São João Paulo II sobre a teologia do corpo. Isso mesmo. Aquelas que ele deu nas audiências gerais, né? Entre 79 e 84. Uma reflexão semanal bem profunda. Exatamente. E a nossa ideia aqui é tentar destilar um pouco as ideias centrais dele sobre o corpo, a sexualidade, o amor, sempre olhando a partir de como ele lê as palavras de Cristo lá sobre o princípio em Gênesis. Perfeito. É o que chamam mesmo de teologia do corpo, na verdade. É uma baita antropologia teológica, né? Um olhar sobre o ser humano à luz da fé. E como a gente vai organizar isso? Seguindo a lógica dele, imagino. Sim, vamos seguir a estrutura dele. Começamos lá no Éden, com a experiência original. Depois passamos pela queda, pelo pecado. Aí vem Cristo e a redenção do coração. E, por fim, as aplicações práticas para a vida. Ótimo. Então vamos lá. Começando por esse princípio. Gênesis fala de uma solidão original do homem. O que isso quer dizer exatamente? Antes da mulher existir. Olha, essa solidão é chave. É o momento em que o homem, Adão, se percebe único. Diante de Deus, diante das outras criaturas, os animalia que ele nomeia. Ele entende que é diferente. Ele ganha consciência de si, então? Isso. Ele se entende como pessoa, corpo e alma. Mas, ao mesmo tempo, sente que falta algo. Falta a relação, a comunhão com outro igual. Não é uma solidão ruinha. É um momento de descoberta, de identidade. Entendi, e é aí que entra a mulher, como auxílio adequado. Quebra essa solidão, e a reação dele é incrível, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Exatamente. É o reconhecimento total. Alguém como eu. Ali nasce a primeira comunhão de pessoas, a base para o serão uma só carne. E tem aquela questão da nudez sem vergonha, né? Que hoje soa tão estranho pra gente. Pois é, mas ali, no original, era expressão de inocência total. Uma aceitação plena do corpo como dom, como manifestação da pessoa. É aí que João Paulo II vai fundo no que ele chama de significado esponsal do corpo. Significado esponsal? Me explica melhor isso. É a ideia de que o corpo já tem em si uma vocação para o dom. Exato. Uma capacidade inscrita no nosso corpo, na nossa masculinidade e feminilidade, de expressar o amor. Não qualquer amor, mas o amor como dom sincero de si, para formar uma communio personae, uma comunhão de pessoas. Quer dizer, o corpo tem uma linguagem. Ele comunica algo além da biologia. Com certeza. Ele fala sobre quem somos, para que fomos feitos. Fomos feitos para amar, para nos doar, assim como Deus criou por amor, né? O corpo reflete essa bondade original. Mas aí vem a queda. Gênesis 3. Tudo muda. Tudo muda. Surge a vergonha, perceberam que estavam nus. Surge o medo de Deus. Aquela aceitação tranquila do corpo. Acabou. E como isso impacta aquele significado esponsal? Bom, o pecado introduz a desordem. É o que a tradição chama de concupiscência. Aquela tensão interna, sabe? O espírito quer uma coisa, mas o corpo resiste. O desejo, que era para ser dom, pode virar desejo de posse, de usar o outro. A relação homem-mulher fica marcada por isso também. Fica. Lembra daquela frase? O teu instinto será para o teu marido, mas ele te dominará. Mostra essa tensão. O significado esponsal fica obscurecido, meio turvo. Mas não some, ele ainda está lá. É uma análise bem profunda da nossa experiência, né? Mas a história não para na queda, felizmente. Cristo entra. Como ele resgata isso? Cristo restaura e eleva. No Sermão da Montanha, ele vai direto ao coração. Não basta não cometer o adultério por fora. Ele diz, quem olhar para uma mulher com desejo, a questão é interna. Ele chama uma pureza de intenção, então. Isso. Uma pureza de coração que permite ver o outro de novo como pessoa, como dom, e não como objeto para o meu prazer. É preciso uma pedagogia do corpo, como diz o Papa. Aprender, com a graça, a viver a verdade dessa linguagem corporal. E essa pedagogia passa por virtudes como a continência, o autodomínio.
para que o corpo fale a verdade do amor. Sem dúvida. A redenção que Cristo oferece torna possível viver esse amor autêntico de novo. E ele ainda aponta para frente, para a ressurreição. Lá, essa dimensão esponsal vai ter sua plenitude total na união com Deus, de um jeito que supera o casamento aqui na Terra. Fascinante. E como a gente traz essa teologia toda para a vida prática? Para o casamento, para quem escolhe o celibato? Bom, para o matrimônio, ele é visto como um sacramento, um sinal vivo da união de Cristo com a Igreja, como Paulo diz em Efésios. Os casais são chamados a viver esse dom mútuo, essa linguagem do corpo com verdade, com amor. Isso inclui a abertura à vida, a paternidade responsável? Com certeza, ligado à virtude da castidade conjugal. É cooperar com Deus na criação, respeitando os ritmos naturais do corpo, como a Humanae Vitae e a Gaudium et Spes já apontavam. A continência periódica entra aí como chave. E a outra via? A virgindade ou o celibato pelo reino dos céus? É outra forma de viver o mesmíssimo significado esponsal. Só que, em vez do dom exclusivo a um cônjuge, é um dom total e direto a Deus, a serviço de todos na Igreja. É um testemunho forte daquela realidade futura, da união definitiva com Deus. Então, tanto o casamento quanto a vida consagrada realizam essa vocação fundamental ao amor como dom de si. Exatamente. São duas faces da mesma moeda do amor. Então, para a gente ir fechando, a teologia do corpo nos mostra que o nosso corpo não é só biologia. Ele tem uma linguagem profunda, um significado que aponta para a nossa vocação de amar de verdade, seja no casamento, seja na entrega total a Deus. É isso, uma contribuição gigantesca de São João Paulo II. Uma antropologia teológica que, olha, ainda tem muito a nos dizer hoje. É super relevante para quem quer entender a visão católica sobre quem somos, sobre o amor, a sexualidade, o sentido da vida. E para quem ficou curioso e quer ir direto na fonte, nas catequeses dele, a gente deixa uns links com materiais na descrição, tá? Para poder explorar mais. Ótimo. E fica talvez uma última provocação para quem nos ouve. Se o nosso corpo é mesmo essa linguagem, quase uma profecia que fala do mistério do dom, como é que a gente pode aprender a falar e a ouvir essa linguagem melhor? Nas nossas relações, na nossa relação com Deus? Fica aí para pensar.